Que Deus nos abençoe com a sua palavra agora. Eu gostaria que você abrisse. Onde é que você vai abrir a Bíblia hoje, irmão? Colossenses. Eu estava vendo lá as minhas anotações. Se eu não me engano, a partir de fevereiro, mais ou menos, a gente começou a falar de Colossenses. Olha quanto tempo, né? E eu creio que assim como foi com a minha vida, foi com a sua. Quantos tesouros, quanta coisa maravilhosa a palavra de Deus nessa carta aos Colossenses nos ensinou no decorrer desse tempo. Falamos de tantas coisas e eu creio que hoje não será diferente. Colossenses capítulo 4, estamos chegando ao último capítulo. E eu quero dizer para você que a gente ainda não vai terminar hoje. Mas vamos falar de conselhos. Quem aqui gosta de ouvir conselhos? Você gosta de ouvir conselho? Tem gente que às vezes, né, tem dificuldade para ouvir conselhos. Fala assim, não quero ouvir conselho. Né? Estão se metendo na minha vida, se o conselho fosse bom, né? Esses ditados que a gente ouve por aí. Mas eu quero dizer para você que na nossa jornada cristã a gente precisa ouvir conselhos. A gente precisa ouvir pessoas mais experientes, né? E eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra, eu estou falando de um conselho dado por Paulo para aquela igreja em Colossos. Então, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Coloque a sua Bíblia, deixa ela aberta, mas coloque próximo a você. Eu quero orar. Amado Deus e Pai, oramos te pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que não sejam palavras minhas, mas que a Tua palavra possa ser esclarecida espiritualmente para nós. Que possa, Senhor, possamos ouvir o conselho deixado para nós na Tua palavra, e que possamos, Senhor, ser bem-aventurados em tudo aquilo que fazemos. Te pedimos, Deus, que nessa hora as nossas preocupações fiquem de lado, e que nós possamos realmente, Pai, dar atenção àquilo que é mais importante na nossa vida, que é a Tua palavra. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Falamos na semana passada, eu vou ser muito breve, falamos sobre a questão dos servos e senhores. Uma coisa muito prática para a gente sair daqui e colocar em prática no nosso trabalho a partir da segunda-feira. E assim, eu tenho certeza que toda vez que a gente ouve a palavra, a gente pega aquilo, né, aplica sobre a nossa vida, verifica oportunidades. Em alguns momentos a gente fala assim, glória a Deus, eu estou fazendo isso. Em outros, meu Deus, tem misericórdia, eu deveria estar fazendo isso. A palavra de Deus é assim, né? A gente recebe ela, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e a gente faz essa pesagem, essa sondagem, né? Sabendo se a gente está ou não praticando, fazendo conforme a vontade de Deus para a nossa vida. E assim foi na semana passada, falando de uma coisa muito prática, uma coisa que todo mundo aqui vive. Você é servo, né? Se você trabalha, você é servo. Se você tem a sua família, talvez o homem, né, lembre-se que você, né, é o responsável pela sua casa. Então você tem pessoas debaixo da sua autoridade e aprendemos com a palavra. Mas chegando já para o final da carta, depois de ensinar muita coisa, de falar para a gente abandonar coisas, de falar para a gente jogar coisas fora, fazer morrer coisas, de falar que a gente precisava se revestir de uma nova natureza, Paulo, ao término dessa carta, ensinar até mesmo como tratar com o marido, com a esposa, com filhos, filhos com pais. Ele foi bem abrangente nessa carta. Mas chegando no final, capítulo 4 aqui, ele começa a falar de conselhos. Conselhos que são importantes para aquela igreja em Colossos. E hoje pela manhã eu participava da escola bíblica dominical e o professor estava falando, o Lucas falava assim, que a palavra de Deus é assim, né? Mesmo passado anos, é como se Paulo estivesse escrevendo e colocando assim, essa é para o Eduardo,
essa é para o Lucas, essa é para o Antônio, sabe aquela coisa, parece que a aplicação é para a gente nos dias de hoje. Exatamente assim são os conselhos que Paulo está deixando para nós aqui. Esses conselhos fariam diferença na vida daqueles cristãos, com certeza, fizeram diferença na vida daqueles cristãos de Colossos, e eu espero em Deus que façam diferença também na nossa vida hoje, porque os conselhos da parte do Senhor sempre são maravilhosos para nós. Só que no meio desses conselhos de Paulo, ele ressalta coisas que são as coisas mais importantes que eu e você precisamos buscar. Como assim, Eduardo, as mais importantes? Você vai ver. Os conselhos de Paulo, e eu vou já te dar um spoiler, eles vão falar sobre o primeiro item mais importante que você deve buscar, oração. O segundo item mais importante, a palavra de Deus. E o terceiro item mais importante, a urgência do testemunho. A oração, a palavra e a urgência do testemunho. Então vamos começar no versículo 2, falando da oração. É interessante que depois de falar de tudo aquilo, Paulo não esqueceu de falar, continuem a orar. Falou de tanta coisa, gente, falou de Senhor, falou de família, falou de largar práticas erradas, e depois disso tudo ele podia ressaltar os pontos mais fortes, né? Depois disso tudo não esquece não, hein? Você tem que fazer morrer aquele negócio lá, você tem que abandonar, que eram aquelas coisas mais emblemáticas, mas ele ressaltou literalmente o que era mais importante. E ele começou a falar de oração. Ele começa deixando um versículo que diz, continuem a orar. E eu quero te dizer que a oração para nós é a forma como nos comunicamos com Deus. Eduardo, nenhuma novidade para mim você falou até agora. Perfeito. A oração também é o meio pelo qual nós buscamos em Deus a solução dos nossos problemas e das nossas necessidades, nossas e do nosso próximo. Então a oração, ela é a forma, ela é o meio, e eu quero dizer para você que a oração também é a arma. Você sabia que a oração é uma arma? É a arma pela qual lutamos a guerra espiritual proposta todos os dias para nós. Você crê que você luta uma guerra espiritual todos os dias? Isso é real para você? Você entende que existe uma guerra em regiões espirituais que a gente aos nossos olhos não está vendo, mas ela está acontecendo? E as nossas armas são espirituais, a oração, o jejum. Nesse versículo, nós vamos ver algumas características da oração. Aí a primeira, Paulo diz assim, continuem a orar. E a primeira característica que eu quero ressaltar nessa noite é o seguinte, a nossa oração deve ser perseverante. Sabe aquela oração que você fez? Que você fez, você estava num momento de uma luta muito grande, numa situação muito grande, você faz aquela oração, passa dias você nem lembra que fez, e aí você, como eu, o Senhor não abriu a porta, o Senhor não me abençoou, o Senhor não me deu a vitória sobre essa questão, mas será que eu e você fomos perseverantes em oração? A gente tem escutado muito sobre a oração, gente. Vira e mexe, em todas as oportunidades, a gente tem, no culto também, no culto de homens, a gente tem falado sobre isso. O pastor tem pregado da necessidade de nós termos uma vida de oração. Orar pelo próximo, orar até pelas autoridades instituídas. Não tem sido assim, surpresa. Se você às vezes pegar até uma pregação do YouTube, você vai se surpreender que muitos pastores têm falado sobre a necessidade de orar. Então Paulo também diz que é necessário orar, e é necessário não somente orar, mas continuar a orar. E isso traz essa questão da perseverança. Primeiro ponto, a igreja não pode parar de orar. Eu e você somos a igreja, aprendemos hoje, né? Que nós somos, aqueles que creem são a igreja. Você é a igreja? Amém. Então, se você é a igreja, você precisa de oração. Olha só, não dá para ser igreja sem oração. A gente não tem comunhão boa com o irmão se a gente não tiver em oração. A gente não faz a obra de Deus de forma adequada sem oração. A gente não tem vida com Deus sem oração. Então, oração é coisa de igreja. Você pode dizer amém? Então, a igreja não pode parar de orar.
palavra fala isso em Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. A igreja não deve esmorecer. Nessa perseverança, dá a ideia de que continuidade. E é muito comum nos dias de hoje, a gente começa algo, aquilo começa a dar trabalho, porque eu também quero te alertar que orar dá trabalho. Orar requer de nós determinação. Um professor uma vez falou para mim que orar era antinatural. Não é natural nosso o desejo de orar. A nossa carne, a nossa natureza caída não deseja orar. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos orar. Então, a igreja não deve esmorecer. A igreja também, e é interessante em Atos 1,14, a igreja dos apóstolos, aquela igreja primitiva, perseverou, e eu já... Coloca aqui para mim, por favor, Atos capítulo 1, versículo 14. A igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, perseverou unânime em oração. Perseverou unânime em oração. Vamos lá para Atos 1,14. Olha o que diz a palavra. Todos esses, os apóstolos, depois que o Senhor foi assunto aos céus, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja perseverava unânime, desde lá de trás. E a gente, se você não esteve aqui de manhã, eu não vou falar muito sobre amanhã, mas eu quero que você veja a pregação do pastor de manhã. A gente como igreja, a gente precisa perseverar. A gente precisa, voltar para aquela forma como a igreja acontecia. E olha, não vou te dar muitos spoilers não, mas você não deixa de ver a transmissão que já está lá no YouTube. Mas ele não diz somente que deveria ser perseverante. Ele também disse que a igreja, que a oração precisava ser, o versículo lá, Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz, continuem a orar, vigiando em oração. Olha que coisa. Não apenas persevere, mas vigie. A nossa oração precisa ser vigilante. Aquele que vigia, eu não servi o exército, mas eu moro na frente de um local militar. E quando eu saio de manhã, ou chego à noite é mais difícil, mas de manhã tem um guardinha lá dentro da guarita. E ele está vigiando, ou deveria estar, né? Ele está lá, gente. O importante é que se alguém passar, vai falar, tem alguém ali. Quem está ali na torre de vigia, tem que estar o quê? Ele vai estar assim... celular, vendo vídeo, a coisa acontecendo, não, quem está naquele quarto de vigia, naquele lugar ali, naquele período que ele está vigiando, ele tem que estar o quê? Atento. A nossa oração precisa ser uma oração vigilante. Aquele que vigia tem que estar atento. A palavra fala em Marcos capítulo 13, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. A gente precisa estar vigiando o tempo todo. Precisamos vigiar também para não descuidarmos da nossa oração. É muito fácil a gente colocar coisas no lugar da oração. É muito fácil a gente colocar atribuições no lugar da oração. É muito fácil a gente dar prioridade a outras coisas, tipo, acordou, já acordei atrasado, misericórdia, é a 10ª vez que eu aperto esse botãozinho aqui para me dar mais 5 minutos. E aí eu acordo correndo, não consigo orar porque eu estou atrasado para o trabalho. Acordei, já fui direto para o WhatsApp, já olhei o WhatsApp, esqueci agora não vou poder mais orar porque agora eu tenho que sair para o trabalho. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos vigiar para não descuidarmos da nossa oração. E também para que ela não perca o seu foco principal. Então a gente precisa estar atento. É interessante que em se falando de vigiar, aqui o diabo, o nosso adversário, luta de 2 formas. Preste atenção nisso. A primeira, ele nos afasta da oração, nos enchendo de atribuições, nos enchendo de preocupações, nos dando distrações, e olha que tempo distraído é esse nosso hoje, hein? Quanta coisa para nos distrair. Então ele começa nos afastando da oração, mas também de outra forma, muito sorrateira, ele nos leva a uma oração, mas uma oração fria, uma oração ritualista, uma oração sem vida. Uma oração em que eu me ajoelho e falo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, que Tu possa ser comigo, amém. Quando você
conheceu a pessoa que está aí ao seu lado, ou um amigo muito que... Você tem amigos aí que dizem que aqueles amigos de verdade cabem em uma mão, né? Às vezes tem pessoas que vivem a vida inteira e não conseguem 5 amigos de verdade, aquele que você sabe que se acontecer alguma coisa, você vai ligar e aquela pessoa vai vir de encontro à sua necessidade. Você tem amigos assim? Amém? Como é que foi esse relacionamento? Como é que ele foi construído? Foi de repente, foi algo assim, oi, tudo bem? E você foi embora, no outro dia passou de novo, e você está aí de novo, oi, tudo bem? Não, eu tenho certeza que não. Esses amigos que são ali fiéis, que estão com você o tempo todo, você desenvolveu um relacionamento, você partilhava com ele o tempo todo, você tinha prazer de estar na presença dessa pessoa, e essa amizade foi sendo solidificada. O que te faz pensar que o relacionamento com Deus é diferente? O nosso relacionamento com Deus depende da oração. Nos relacionamos com Deus através da oração, e precisamos cada dia nos relacionar mais. Então a gente precisa orar e ser vigilante na nossa oração, mas não somente isso. Paulo também diz que tem que ser com ações de graça. Gratidão. A gente precisa ser grato. Se tem uma marca que todo cristão deve possuir, é zelar. Se tem uma marca que todo cristão deve possuir e zelar em sua vida, é a gratidão. Quanta coisa maravilhosa Deus tem feito na sua vida. Você depois de crente ficou até mais bonito, sabia? Você já percebeu? O semblante mudou, sua vida, o pessoal chega e fez assim, ó. Deus tem nos abençoado, irmãos. Pessoas têm chegado até nós e têm falado, o que tem de diferente aí? Você tem olhado para a sua família, tem visto as coisas acontecerem, o seu trabalho tem sido abençoado. Ah, Eduardo, ainda não consegui comprar meu iate, não. Se for do propósito de Deus, você vai ter o iate. Mas se não for, não vai ter. Não quero te desanimar. Eu lembro que, às vezes, o bispo Luiz Paulo pregando, ele dizia, né, que a gente pede um iate, mas a gente não tem nem condição de pagar lá a Marina da Glória para poder deixar o iate, né? Como é que vai ser isso? Aí o crente pede uma casa na praia, aí a casa na praia aparece, e aí ele deixa de vir para a igreja. Sabe aqueles pedidos que não estão muito conformes à vontade de Deus? Mas eu tenho certeza que tudo que for conforme à vontade de Deus, Ele vai te dar. A verdade é a seguinte, se a nossa oração estiver alinhada com a vontade de Deus, irmãos, tudo aquilo que você pedir, te será dado. Por quê? Porque está alinhado com a vontade, tem o propósito de Deus nisso. Então, se tem uma marca que nós devemos ter, é a gratidão. Veja bem, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E a gente vai falar disso, se Deus permitir, na próxima oportunidade, falando das saudações que estamos chegando nelas. Paulo estava preso ao escrever essa carta. Preso, mas estava grato a Deus pela oportunidade de continuar contribuindo para o avanço do Evangelho. Ele estava grato, quem de nós, pregando o Evangelho, estaria preso e estaria grato? Talvez a gente falasse assim, Senhor, na primeira oração, depois que a grade fechou, depois que bateu a porta, travou o cadeado, que você fosse para o final da cela, você ia falar assim, Senhor, eu estava pregando, como é isso? Eu estava fazendo a tua obra. E Paulo estava lá preso, mas ele estava preocupado em que, mesmo preso, eu estou ainda contribuindo, eu quero contribuir para que o Evangelho seja pregado, para que as igrejas sejam edificadas, para que vidas sejam transformadas. Se tem uma coisa que mina, que enfraquece a nossa vida de oração, guarde isso: murmuração. Se nós dermos lugar à murmuração, a nossa vida de oração, a nossa gratidão vai por água abaixo. Não murmure, pelo contrário, lábios gratos a Deus louvam. Preste atenção nessa frase, não é minha, mas olha o que ela diz. O louvor não é o resultado da vitória, mas a causa da vitória. Diante do desafio, louve o Senhor. Ah, mas eu não estou vendo saída, o negócio está muito difícil, só chega notícia ruim, louve. Cadeias serão quebradas, Deus vai operar em meio ao louvor. Então, o louvor não é o resultado. Eu não louvo porque Deus me abençoou. Eu louvo porque eu sei que meu principal objetivo deve ser adorar a Ele.
e aí Ele faz a vontade dEle se realizar na minha vida. Então guarde isso. Versículo 3. A nossa oração também tem um caráter intercessório. Olha o que diz o versículo 3, já estou olhando para lá. Capítulo 4, versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo estava na cadeia, estava escrevendo, mas ele pede que a igreja ore. Igreja, eu e você, a gente também precisa orar pelos nossos irmãos. Temos ouvido aqui o pastor falar constantemente que a gente deve orar pelos perdidos. A gente não deve olhar para uma pessoa lá fora que está a caminho do inferno, se não conhecer o Senhor Jesus, e não orar por essa pessoa. A gente precisa interceder por outras pessoas. Quando Paulo pede oração por eles, é porque ele sabia da importância de uma igreja que ora. Eu e você como igreja precisamos ser uma igreja que intercede uns pelos outros. Então quando a gente, pastor, tem sido direcionado dessa forma, né, a gente tem ficado de pé, tem dado mão à pessoa do nosso lado, não perde a oportunidade de orar por essa pessoa. E olha, eu vou te dizer, quando você está empenhado em orar por essa pessoa, outra pessoa está orando por você. E quando você entra em intercessão por essa pessoa, o Senhor também conhece cada um dos seus pedidos e vai te abençoar. Então, interceda por essas pessoas. Tem uma passagem, eu não vou ler, que o tempo voa, 19:7. E assim, lá em Atos capítulo 12, do versículo 5 a 19, depois você lê em casa, fala de que Pedro estava preso, e a igreja orava, e as portas se abriram, né? Eu só separei aqui o versículo 5 que diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. E a história diz que as portas se abriram, que um anjo chegou lá, os grilhões caíram e ele passou pela primeira guarda. E olha, não era pouca gente para guardar Pedro, não. Eram 4 grupos de 4 soldados, 16 para guardar Pedro naquela prisão. E de uma forma sobrenatural, ele sai da prisão. Que coisa maravilhosa. Então devemos orar um pelos outros. Devemos ser intercessores. Devemos orar pelos perdidos. Sabe aquele amigo que você fala assim: eu queria tanto que ele estivesse na casa do Senhor? Pois é. Se o teu coração arde por isso, é você que tem que orar por ele. É você que vai botar o nome dele na sua oração e falar: Senhor, me dá estratégia, Senhor, abre portas, me dá condições de falar do teu amor para ele. E em oração, não é apenas uma vontade humana, mas é uma vontade humana alicerçada em oração. Devemos orar pelos enfermos, devemos orar pela nossa parentela. Que o teu coração possa arder em ver um parente seu que não conhece a Cristo e você dizer assim: eu não posso permitir. Né? O desejo, né? A gente sabe que a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Espírito Santo, mas o nosso desejo de dizer: eu não posso permitir que esse parente esteja condenado ao inferno eternamente, mas pelo contrário, que você se coloque na brecha, se você coloque na disposição de estar orando, de estar clamando por essa pessoa, fazendo até sacrifícios no sentido de: se precisar eu vou buscar, se precisar eu vou apoiar, eu vou dar mais tempo, eu vou estar mais próximo, para que essa pessoa possa conhecer o Senhor. E aí ele fala também, não só de oração, o segundo ponto é a palavra. E nesse mesmo versículo ele completa, né? Ele está falando: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. O homem estava preso e pedindo para abrir uma porta à palavra. Se eu estou preso, eu ia pedir: Senhor, abre a porta para eu sair. Manda alguém lá, Senhor. Manda aí um parágrafo X, inciso X, para poder me liberar desse negócio aqui. Ele estava pedindo para que abrisse uma porta para a palavra, para que a palavra pudesse ser pregada. Gente, eu quero ter essa maturidade, eu quero ter esse desprendimento das coisas dessa terra. Porque você vê que o foco de Paulo é isso, meu objetivo nessa terra é isso, eu estou preso, mas eu estou grato a Deus porque a palavra está sendo pregada. Tem outros presos comigo e nas saudações a gente vai ver isso, tinham pessoas ali que estavam com ele, e ele estava falando, característica daquelas pessoas que também é algo muito importante para nós. Paulo então não pede que se abram as portas da prisão, mas as portas para a palavra de Deus. Paulo podia estar preso, mas a palavra nunca poderá estar presa. Que coisa!
Tem pessoas aí na igreja perseguida que estão lá presos no cárcere, mas a palavra nunca pode estar presa. Todas as vezes que a perseguição aconteceu e as pessoas foram espalhadas e aí atingiram mais pessoas ainda. Então que você possa ser aquele que vai proclamar, vai ter o desejo de abrir portas à palavra. Existe um homem chamado John Bunyan, e uma das coisas que aconteceu com ele, eu vou ler rapidinho aqui para você. Ele foi pego pregando ilegalmente em praça pública. Aí as autoridades prenderam ele e lhe disseram que o libertariam se ele deixasse de pregar. Você imagina, você está pregando lá, alguém vem e prende ele. Levou preso, chegou lá, colocou preso e disse: olha, vamos fazer um negócio? Eu te libero se você parar de pregar. E ele disse: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o evangelho novamente. Que convicção é essa, gente? Baseado em quê? Em que promessa? Às vezes a nossa vida terrena, ela é baseada em promessas, baseada em bem-estar. Um homem desse preso, a pessoa chega para ele e fala: eu vou te tirar daqui, você não vai ficar nesse sofrimento, mas você tem que parar de pregar. E ele diz: tudo bem, amanhã, se eu sair dessa prisão, amanhã, com a ajuda de Deus, eu vou voltar para lá e vou pregar de novo. O que faz essa pessoa ter essa convicção? Eu pergunto para você nessa noite, e eu quero que você pense nessa pergunta. Você tem aproveitado todas as oportunidades para pregar a palavra de Deus? Você tem tido oportunidades para pregar a palavra de Deus? Seu amigo de trabalho, para a pessoa que entra no seu carro, para a pessoa lá na fila do mercado, que eu não sei o que acontece. A fila do mercado tem um negócio, que é assim, as pessoas não se conhecem, mas se falam na fila do mercado. Aconteceu com você? Você está na fila do mercado esperando alguma coisa, e aí a pessoa atrás começa a puxar um assunto com você como se fosse o melhor amigo, né? E aí você tem a oportunidade de pregar. Eduardo, eu não estou fanático assim não. Não é questão de fanatismo, é questão de oportunidade. A urgência do testemunho. Antes disso, eu quero ler o versículo 4. Coloca para mim, por favor, o versículo 4. Olha o que diz. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, Paulo falando, como me cumpre fazer. Versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Isso fala da urgência do testemunho. Assim como Paulo, nós precisamos pregar aos perdidos. Eduardo, por que está se falando tanto de perdido? Eu tenho uma certeza. Essa é a missão da igreja lá em Mateus, que foi deixada para nós. O pastor falava hoje pela manhã que a gente, em algum momento, deixou um pouco isso de lado e seguiu para buscar a nossa satisfação própria. Eu e você nos preocupávamos em quê? Eu vou para a igreja porque eu preciso estar na igreja, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso trabalhar na obra, eu preciso estudar na EBD, eu preciso, fazer as coisas da igreja. Sim, e por um grande tempo a gente passou sem se preocupar com aquele que estava do nosso lado, sem se preocupar em cumprir realmente o nosso objetivo. O nosso objetivo é ir de pregar o evangelho a toda criatura, é falar do amor de Deus. Então a urgência do testemunho fala disso. Versículo 5 ele diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Peça a Deus sabedoria para lidar com essas pessoas. Com sabedoria, isso aponta para a nossa conduta diária, aponta para os nossos relacionamentos, para os nossos negócios, e em tudo na nossa vida que nós estejamos impregnados do desejo de falar do amor de Deus. Em tudo, com qualquer pessoa que você se relacionar. Aproveitando as oportunidades, ele fala aqui, aproveitando bem o tempo. Tem alguém aí, que você está lembrando enquanto eu falo aqui, você está lembrando de alguém próximo a você, que precise ouvir? Está lembrando de alguém? Porque Paulo estava lá na igreja em Colossos, há muitos e muitos anos atrás, ele já estava trazendo isso à tona, trazendo isso para a reflexão.
e para nós também hoje. Eu quero dizer para você, peça a Deus oportunidade para que você pregue, para que você fale de Cristo aos seus mais próximos. E o versículo 6, que diz assim, que a palavra dita por vocês, e talvez quando eu falei de você pregar, e você pensou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não domino os versículos, eu não sei muito bem, o que eu vou falar. Meu querido, se coloque à disposição de Deus, ore, se coloque à disposição, Deus há de colocar as palavras certas na sua boca. Olha o que diz esse versículo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Lembra de alguma coisa temperada com sal? Para que saibam como devem responder a cada um, a palavra certa na hora certa. A palavra temperada, a palavra sempre agradável, a palavra que chega na hora certa. Às vezes a gente tem um amigo e está passando por uma dificuldade, e a pessoa abre o coração para você, abre para mim o coração, e a gente fala, poxa, está difícil, né? E assim, você com o coração cheio de coisas para falar para ele, mas fica aqui, fica naquela luta, sem saber como falar. Eu não sei, Eduardo, o texto que eu vou usar para falar. Não usa texto não, fala assim, olha, quero te dizer um negócio. Essa dificuldade que você está passando aí, eu sei que você está precisando de paz, não é? Quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por essa situação. Se você lembrar e o Espírito Santo trouxer a sua memória, você vai dizer assim, e tem uma passagem que diz, isso. E deixa, a obra é do Espírito Santo. Mas que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Você foi chamado para ser o quê? Sal, luz. Se o sal não tiver sabor, serve para nada. Mas eu quero dizer para você que a sua palavra seja temperada com sal. Que a proclamação do Evangelho através da sua boca seja algo que, sabe, quando você come aquela comida temperada com sal, bem temperadinha, né? Para você que gosta de uma comida bem temperada, você fala, que gosto maravilhoso. Vou te falar, eu comecei a cozinhar e eu não sou MasterChef, longe disso, mas eu comecei só por causa do cheiro do alho na cozinha. Quando tu joga lá naquele óleozinho, né? Aquele cheiro é maravilhoso, né? E a comida fica maravilhosa, né? Exatamente. Que a nossa palavra, que a palavra de Deus nos nossos lábios alcance pessoas como temperada com sal, aquela palavra que carrega sabor, que carrega vida, que carrega paz, que carrega esperança. Que assim seja a nossa palavra. E que ela seja uma palavra, como diz aqui, para que saibam como devem responder a cada um. E isso aqui você precisa, não só isso, mas tudo que eu falei, você precisa depender do Espírito Santo de Deus. Então Paulo deu 3 conselhos nessa noite. Ele falou que a gente precisa, e é interessante que entenda esses 3 conselhos como prioridade na minha e na sua vida: oração, a palavra, e por fim, ele também falou da urgência do nosso testemunho. Queria que você ficasse de pé. Vou precisar da ajuda do grupo de louvor. Permitindo Deus, a gente vai falar sobre a parte final na próxima oportunidade, terminando a carta aos Colossenses, mas nessa noite o que eu quero que você leve no coração é, Paulo deixou um conselho para nós. Paulo disse que existiam coisas que eram muito importantes, que deveriam ser prioridade na nossa vida. Oração, palavra e urgência do nosso testemunho. Paulo estava preso, e mesmo assim ele estava se preocupando com isso. As circunstâncias ao redor não influenciavam na escolha de Paulo. Que as circunstâncias ao nosso redor não influenciem na nossa disposição para fazer a obra. O pastor falava pela manhã que se a gente fosse olhar para os problemas, não estaríamos fazendo a obra. E é verdade. Esse hino diz que eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Como tem sido sua vida de oração? Você pode fechar os olhos aí onde você está. Eu queria te fazer algumas perguntas para que você medite. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o seu contato com Deus? Tem sido algo superficial, pequeno, raso? Ou tem sido algo verdadeiro, intenso?
Deus tem chamado a sua igreja a ser perseverante e vigilante. Deus tem chamado a sua igreja a orar. E recentemente, de um tempo para cá, nós temos ouvido muito sobre isso. Que a nossa oração não pode ser mais aquilo que dá, sobrou esse tempinho, eu vou dar isso para Deus. Não, a nossa oração precisa ser um tempo escolhido. A nossa oração precisa ser prioridade. A nossa oração precisa ser algo que sem ela não vamos poder fazer nenhuma coisa do nosso dia. Que Deus possa te incomodar nessa noite, assim como vem me incomodando. E é interessante que quando Deus começa a falar conosco, para tudo que nós vemos, para tudo que nós ouvimos, é como se aquele assunto estivesse bem sensível. Então que a oração possa estar sensível no seu coração, que você tenha desejo de orar, que você tenha desejo de falar com Deus. Esse hino que vamos cantar agora, ele diz que nós cremos no poder dos joelhos que se dobram. Nós cremos no poder da oração. Eu creio, você crê? Amém. Então vamos cantar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoe a sua família, Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. diga. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu quero orar, pedindo a Deus por mim e por você, para que a nossa vida de oração seja diferente a partir de hoje, para que nós possamos ouvir os conselhos de Paulo para aquela igreja em Colossos e trazer para a nossa vida hoje, para que a nossa oração seja uma oração perseverante, vigilante, para que a nossa oração seja uma oração de gratidão, completamente diferente talvez para muitos aqui de uma oração ritualista, de uma oração fria, sem vida. Se você se sente assim enfraquecido, talvez com muita dificuldade para orar, você tem a oportunidade agora de colocar a tua vida diante do Senhor. Talvez você venha aqui
chegue aqui aos domingos, ouça isso, né? E tem entrado domingo após domingo, e quando sai ali é atribulado por tantas coisas e não tem tido uma vida de oração. Eu quero te dizer que nós como igreja precisamos, é necessidade, não é opção. Orar é uma necessidade, orar é vital para a nossa vida espiritual. E talvez a gente tenha deixado isso de lado, talvez estejamos trocando por tantas outras coisas, talvez o inimigo tenha roubado de nós, nos dando tantas distrações, ou então tenha empurrado para uma vida de oração fria, automática, como aquela dos fariseus relatadas na palavra. Mas você tem a oportunidade agora de falar com Deus aí onde você está. Você tem a oportunidade de sair diferente da forma que entrou. Você tem a oportunidade de falar com Deus agora, falando: Senhor, eu não quero mais uma vida dessa forma. Ah, Senhor, eu preciso de uma vida de oração verdadeira. Eu preciso, Senhor amado, de mudança. Eu preciso de transformação. Aí onde você está, fale com Deus. Você tem essa oportunidade agora. Se comprometa com o Senhor. Precisamos conhecer a Deus, meu irmão. E só conhecemos aqueles que temos intimidade. Nós não conhecemos pessoas que não conversamos, que não falamos, que não buscamos. Vivemos querendo dizer que queremos conhecer mais de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que a forma que você tem para conhecer a Deus é através da oração, é através da sua palavra. Amado Deus e Pai, Senhor, obrigado pela tua palavra que traz conselhos para nós nos dias de hoje. Conselhos tão reais, tão atuais, que Deus, nos sentimos ali como aquela igreja, Senhor, que recebeu aquela carta ali tão atual naquela época. Nós recebemos essa carta hoje tão atual para as nossas épocas, para a nossa época de hoje. Pai Santo e bendito, transforma a nossa vida. Ah, Deus, não queremos mais nos arrastarmos, Senhor, numa vida, Senhor, longe de Ti, estando na igreja, mas estando longe de Ti. Ah, Deus, Tu tem nos chamado, Senhor amado, nesse tempo, a sermos homens e mulheres de oração, a sermos homens e mulheres que oram por si, mas também vão interceder por outros. Homens e mulheres com propósito, homens e mulheres que, Deus, tem fome e sede, Senhor amado, do Teu Evangelho, mas nada disso poderemos fazer sem oração. Então, Pai, traz sobre nós nessa noite, ó Deus, uma porção do Teu Espírito Santo, uma coragem, uma ousadia, para que nós possamos, Pai, fazer planos e cumprir com cada um deles. Que nós não possamos permitir que continuemos numa vida rasa, numa vida, ó Deus, à margem. Não, Senhor, que nós possamos estar inteiros, que nós estejamos, Pai, completos diante de Ti. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo continue essa obra que foi iniciada aqui hoje, nos dando fome e sede, apartando de nós toda distração, colocando no nosso coração o desejo de orar por pessoas, por perdidos, por familiares, pela igreja. Oh Deus, muda a nossa vida, Senhor. Transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que desejam a Tua palavra. Homens e mulheres que não ficam atordoados com as más notícias, com as coisas que essa vida nos atribula. Assim como Paulo, ele estava preso, Jesus. Ele estava ali naquele cárcere, mas ele estava com um foco em Ti. Esse outro homem que eu citei, Senhor, estava preso. E quando foi indagado, Senhor, olha, eu posso te dar liberdade. E esse homem disse: se você me der liberdade, amanhã eu estarei lá com a ajuda de Deus, pregando a palavra. Ah, Deus, o que é isso senão a convicção de que o que realmente é importante é verdadeira oração, é verdadeira vida de oração. Meu Deus, eu também te peço que nessa jornada, que não é fácil, que Tu possa colocar na nossa vida pessoas para orar conosco, que nós possamos se levantar também como pessoas que vão apoiar outros irmãos aqui na igreja a essa vida de oração, que vão ser incentivadores, motivadores, que vão ser aqueles que vamos lá, não cai não para, vamos seguir. Meu Deus, que essa unidade também seja, Senhor amado, para que nós possamos ser alicerçados dia após dia.
a tua vontade se realize em nós e através de nós. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Que essa palavra dê frutos na nossa vida para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai Santo, leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana cheia da tua presença. Que onde quer que estejamos, Senhor, tu possas estar conosco. Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, nos capacitando. Desde já te agradecemos e te pedimos, continua conosco e com a nossa família, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de